Essa política nacional de reserva de solos não chegou na legislação brasileira, como está na legislação dos países europeus, por acaso. Não foi por acaso que a gente começou a falar em desenvolvimento sustentável, não foi por acaso que a gente começou a falar em sustentabilidade. Tudo vem de uma percepção de disciplina, você. Em determinado momento da história, começamos a perceber os riscos que nós, espécie humana, estamos correndo. Não estamos preocupados com o meio ambiente, com a natureza, com o lixo, nós estamos nisso. A partir dessa preocupação, ou quando percebemos os riscos que estamos correndo, começamos a trabalhar. Esse trabalho começa no meado do século XX, quando as colônias começam a declarar a independência, foram as terras da Ásia, foram as terras da África, a da América Central, e com isso os países desenvolvidos começam a perceber, olha, nós temos um problema, porque o nosso cerebro está para fora, começa a depois da Segunda Guerra Mundial, nos deparamos com grandes e graves processos de poluição. Grandes, temos que fazer alguma coisa. A Grover Strauss esteve aqui conosco na Amazônia entre 1933 e 1938. Antropólogo francês pesquisava quais eram os valores da cultura indígena. E aí ele volta para a França e ele publica em 1955 um livro chamado Tristes Trópicos. Não era problema que ele tinha encontrado na sociedade tribal na Amazônia, não. Ele comparou as duas culturas e ele mostrava a Europa. Nós estamos jogando lixo na cara da humanidade. Eles se preocupavam com a geração e o descarte de lixo centralmente na Europa na década de 1950. Foi o primeiro alerta para receber conhecimento sobre a geração de resíduos e os danos que os resíduos iriam fazer. Depois de Strauss, tem Raquel Castro, conhece todo mundo que trabalha nessa área. Raquel Castro mostra à humanidade os efeitos da poluição pelos agrotóxicos. Resíduos das atividades agrosilvopastoril. Depois vem o relatório do Limão, mais uma vez a percepção de risco. Só que o risco aqui é outro. O risco é aquele primeiro da independência das colônias. Os países ricos, com suas lideranças políticas, financeiras, empresariais, científicas, se reúnem em Roma e dizem, olha pessoal, a gente não pode sustentar esse ritmo de crescimento econômico, nem o ritmo de consumo que temos nos nossos países. Se os países subdesenvolvidos não abrirem seus cofres, seus recursos naturais para ele. E ali eles publicam em 72, compraram uma consultoria em 72, publicam esse relatório de limite do crescimento. Olha, a gente não pode, porque os recursos naturais não são finitos. E quem tem não nos quer dar. Quem tem também não pode usar, quem não tem conhecimento nem tecnologia. Começa essa discussão e todas essas percepções de riscos são levadas para a conferência de Estocolmo em 72, quando se vai debater via conferência a virtude para se debater no meio ambiente com a percepção de que o homem faz parte do meio ambiente. Humano.
chamado Josué Apolônio Pernambucano do Recife, que em 1945 publicou Geografia na Fome e mostrava que a maior poluição, ou a mais grave poluição desse conhecimento é a miséria. E por isso ele publica esse livro. E ele, como embaixador do Brasil na ONU, em 1962, ele trabalha essa questão da poluição do aspecto humano. Combater a poluição, a forma mais grave da poluição é a miséria. Definir em 1972 o plano do homem, para você enxergar a sustentabilidade. E tudo isso é um caldeirão que vai desarmar em 72 na Conferência das Nações Unidas, onde sai uma declaração, 73, com a participação de um polonês brasileiro, Ignacio Sachs, no gabinete. Naquela conferência foi criada o PNUMA, que é uma espécie de gabinete ao programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e essa declaração, os princípios que saem dela é mostrando que o meio ambiente deve ser cuidado, o tempo deve ser cuidado. É aí que nasce o termo, surge o termo ecodesenvolvimento, o desenvolvimento com respeito ao meio ambiente, que é o embrião do que nós conhecemos hoje como desenvolvimento sustentável. E que exemplo que a conferência da ONU, muitos chamam, como na Europa, Cimeira, é a conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. E aí saem cartas de princípios, muitas cartas, muitas declarações, muita coisa que a gente deve estar trabalhando. Percepção de risco. Só tem um detalhe. Nós percebemos o risco, nós que estamos estudando, pesquisando a população. Quando você fizer uma pesquisa, tem muita já, sobre o que é meio ambiente para a população, tudo é aqui para a gente. Nós vamos falar de muita coisa. Bomba atômica, indústria naval, petroleira, a produção de alimentos transgênicos. A gente vai falar de muita coisa que para a gente é meio ambiente é risco, mas muita coisa longe da gente. Nós não nos lembramos que o risco está no meio ambiente, na minha casa, na minha calçada, no meu lugar. E isso é um fator complicador. Se eu perceber que o risco está longe de mim, eu não faço a minha parte. Isso é um complicador. Isso aí vocês conhecem. Como eu gosto de falar da minha terra, porque Maduro fala mal da terra dele, mas não quer que ninguém fale isso. Então eu não falo da terra dos outros para não apanhar. Estou trazendo um lixão de Campina. É um dos quatro lixões, que é um se tornou até
tem mais. Pouco mais de 10% dos municípios brasileiros têm unidade nuclear de reciclagem. Sei, 90% dos municípios brasileiros perdem completamente os resíduos reciclados. Dinheiro para lá. Só 211 municípios brasileiros possuíam unidade de comportamento. Isso é menos, é 4% dos municípios brasileiros fazem comportamento. O que é o orgânico? Tem que cozinhar, tem que olhar a peça de fruta, essa de comida, casca de ovo. O que é isso? Isso é recurso natural. Veio da natureza e se compara. E o que é que faz esse recurso natural? Ele pode promover o enriquecimento biológico do solo. É matéria biológica. Mas, no bom bem tratado, ele é fonte de mais de 100 doenças. Porque apodrece e libera chorume e gás terrível. Alimenta ratos, baratas, mosquitos, besouros, que são transmissores. Mas temos só que fazer uma opção. Trata ou não trata. Eu dava a minha terra com comportamento. Ou eu disse que matou o sol. Aqui nós temos um outro problema, um outro desafio. É mudar a representação social política. Nós fizemos estudos no início do ano passado, com grupos focais, ouvintes catadores, professores de ensino fundamental, universitário de direito, universitário de psicologia, de sociologia, ouvimos garis, para todos, lixo, que é
Tem mais. Além da adequação ambiental, da adequação econômica, da adequação social, é altamente inclusivo este método. Porque cada 5 toneladas de resíduos sólidos urbanos coletados por um município gera 1 morte em cada superior ao salário mínimo e contribuição previdenciária. E pegar tudo isso naquela cidade dele, na sua casa, trazer. Simples fazer uma compostagem de botar automatizada. Tanto o método quanto a tecnologia são muito simples. Simples. Para você ter ideia da comparação, fazer uma comparação. No município com 10 mil habitantes, nós temos, em regra, Sapato é custo de toneladas de resíduos sólidos domésticos por dia. 10 toneladas. Dessas 10 toneladas, em regra, 50% é resíduos orgânicos. Resíduos aplicados do próprio IBGE, do IPEA, do Ministério do Ambiente. Toda a biblioteca fala 50% a 50%. Significa que metade do lixo nosso que aqui é uma cidade de 10 mil habitantes. E a cidade de 10 mil habitantes. 10 mil habitantes da zona urbana, não é? Em todo o município. A cidade de 10 mil habitantes são 80% das cidades brasileiras. 50%. 5 toneladas por dia de orgânico, que não era para ir para aquele sanitário, que não era para ir para lixar. Num processo simples por aeração, em 40 e 90 dias, você tem 45% desse peso como composto orgânico. Sem apodrecimento, sem geração de volume, sem liberação de massas. Tem mais liberdade. 30% em média do resíduo do lixo coletado por dia em qualquer cidade, 30% é reciclado. Nós não recuperamos a reciclagem. Sequer 3% do plástico. Não tem CO2. 30% pode ser recuperado. Esse CO2 é Além do conhecimento e da tecnologia. analógico, é tipo biodigestão. Ele deve dar conta com o desafio. Biodigestão leva muito tempo. 2 fatores. Primeiro, fazer com que a área sanitária e ambiental brasileira conheça Às vezes ele vem mostrar as fotos. a engenharia sanitária e ambiental brasileira parou na década de 60, quando se desenvolveu como um tratamento mais adequado para o lixo urbano, seria aterro sanitário. Parou ali. Eu cheguei aqui, tem 80 aí para lixão, de lixão para a terra. A outra questão é que só vai dar certo a política nacional de gestão se combinar com o povo. O povo faz. Você pode ter doutorado, na Alemanha, na França, seja onde você quiser. Você não resolve o problema de uma cidade com 5 quilômetros. Com engenheiro sanitarista ou engenheiro ambiental, não resolve. Você pode ser sociólogo espetacular. Não resolve. Porque para a construção da Política Nacional de Gestão de Solo, a interdisciplinariedade foi fator preponderante. A engenharia sanitária e ambiental, a engenharia civil, com
estou fazendo em casa. Eu mesmo faço a casa. A seletividade é preparada com a separação. Tem que combinar com o povo, tem que ensinar ao povo a separar. Tem mais, entre o desafio dessa política, a própria lei do Estado, a questão integrada de restrições. Quando nós falamos de questão, nós estamos falando de todas as ações possíveis e necessárias para o terminou a doutorado. Foi gerente de incubadora, primeira vez. Terminou a graduação, virou gerente. Que a lei fala primeiramente de gestão. E gestão são as ações que começam com o planejamento, com a educação ambiental para a separação, com a mobilização social para a separação, com a capacitação continuada dos catadores, com a capacitação continuada dos garis. Todos precisam estar envolvidos. Por isso que fala em gestão. E a lei viu um plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, deu prazo de 2 anos que já encerrou em agosto do ano passado. E segundo a própria Confederação Nacional dos Municípios, só 9% da possibilidade de fizeram os planos. E eu ainda estou com esse nível. E não há como você fazer um planejamento dizendo, mas vamos aplicar a publicação da rede sólida e você tem que ficar embora. O plano começa a ficar embora. Até hoje, nem a União, nem os estados sabem o que os municípios geram pedir. Que tipo de resíduo, onde estão, o que está sendo feito e o que vão fazer. Porque não fizeram os planos. E a articulação entre diferentes esferas do poder público, do poder público conselheiro empresarial para a cooperação técnica. Além desses instrumentos, quando tem, por exemplo, a logística reversa, que diz o seguinte: se eu estou produzindo e esse meu produto amanhã vai ser resíduo, eu tenho que ter um planejamento de como vou recolher o meu resíduo. Logística reversa. No Sul, Paraná, Santa Catarina, principalmente no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, isso já está um pouco mais desenvolvido. Aqui a gente começou a falar. Eu gosto dessa política nacional de resíduos sólidos, porque ela não permite que eu, cheio de anéis de títulos, cheio de vaidade, o ego do tamanho do mundo, diga: eu sei a interpretação adequada disso aqui. Ela não permite que um camarada que tem doutorado em engenharia civil na Alemanha ou na França chegue aqui e diz: olha, eu sei como eu interpretar isso, o que é que a lei está dizendo. Deixou não. Ela não permite interpretação porque ela deu conceitos exatos de tudo que o legislador entendeu a partir do método e dos processos de tratamento de resíduos desenvolvidos lá pela Universidade Federal de Viçosa. E foram 19 anos de tramitação essa lei, com audiência pública, discussão com 4 segmentos, muita força pró e contra, 19 anos passados. E ela traz